Eu sou Zuleika Oliveira, eu sou gerontóloga e mais uma vez eu estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto importante relacionado à área do envelhecimento. Eu escolhi o tema família, né? Na verdade, para a gente fazer uma reflexão juntos. Então, assim, família, o que é família? Normal, todo mundo vem de uma família, tem uma família, né? Só que a gente nunca pensou na importância dessa família na vida da gente, ou qual a importância que a gente tem dentro dessa família. Então é para essa reflexão que eu convido vocês, né? Então assim, pensem comigo. A família é o único lugar onde nós podemos ser nós mesmos, sem máscaras, com as nossas qualidades e com os nossos defeitos, certo? Isso já é um fator muito positivo de se ter uma família e conservar essa família. É o lugar onde a gente não precisa de títulos, né? Onde a gente não é avaliado pelos títulos que a gente tem, pela nossa profissão, pela nossa situação financeira. Nós pertencemos à família pelo que nós somos, né? O máximo que acontece, né, porque nós não somos conhecidos dentro da família pela nossa eficiência, nós somos conhecidos dentro da família por uma característica. Então eu lembro, nossa, aquela minha tia, a tia Maria, nossa, ela fazia um bolo tão gostoso. Ah, o meu avô, nossa, o meu avô contava história, não sei de onde ele tirava tanto assunto para contar história. Então, assim, nós somos lembrados e valorizados dentro da nossa família pelas nossas características, pelas nossas qualidades. Dentro de uma família não existe subordinados, né? Nós estamos todos no mesmo nível. É claro que existe uma hierarquia, tá? Como a gente trabalha na constelação familiar, existe uma hierarquia, né? Para que nós pudéssemos estar aqui, os nossos pais tinham que existir. E para que eles existissem, teriam que ter os pais deles, nossos avós, né? Então existe uma hierarquia sim. Mas dentro da família, estamos todos no mesmo nível, cada um com as suas características, vamos dizer, com as nossas utilidades, tá? A gente fala sobre utilidade mais para frente. Então, assim, o papel da família é importante em qualquer fase da vida, mas principalmente nas fases polares, que a gente chama, que é a fase educativa, que é a fase de infância e adolescência, e a velhice. Então, nessas fases polares, a família é essencial, né? E a falta dela, ou a ineficiência dessa família, nos causa uma série de problemas, tá? Então, assim, de qualquer outro grupo, pensem comigo, que a gente pertença, seja o grupo dos amigos do trabalho, seja o grupo do centro de convivência do idoso, seja, sei lá, o grupo da igreja, todos os grupos são importantes, onde nós nos sentimos inseridos, né? Mas, assim, o único grupo que não nos julga e onde nós podemos ser vistos nus, né, sem qualquer qualificativo, é a família. Né? Eu imagino que vocês estejam refletindo sobre isso. Talvez seja uma reflexão para a semana toda, né? Então, assim, nós dentro da família, nós valemos de modo incondicional, né? Não existe condição
para a gente ter valor dentro de uma família. Eu tenho valor por ser quem eu sou, né? E não pelo que eu tenho, nem pelo que eu estudei, né? Eu sou eu e eu tenho valor por mim, né? Só por eu ser eu. Então veja a importância da família, né? E o idoso, gente, o público da terceira idade já é um público mais fragilizado, né? Não só fisicamente, emocionalmente. Então imagine a importância da família na vida de um idoso. Não digo na minha geração, mas na geração dos meus pais. Naquela época, era uma época de valores culturais muito marcados. E os idosos, né, de uma geração anterior à minha, por exemplo, eles têm esses valores culturais muito marcados. E a família, naquela época, era uma família ampliada, né, que a gente chama de família ampliada, que é aquela família que eram os pais, os filhos, os avós, os tios. Muitos, principalmente no interior, moravam no mesmo quintal, né? Tinha lá um quintal com várias casas e a família inteira morava ali, e muitos moravam dentro da mesma casa. Então, isso é o que se chama de família ampliada. E assim, naquela época, era uma questão de honra as famílias cuidarem dos seus doentes, cuidarem dos seus idosos, entendeu? Não era por obrigação, né? Era por prazer. Então, mesmo que pudessem delegar essa função, as pessoas não delegavam, porque era uma questão de honra, né? E uma questão de amor. Cuidar do seu doente, cuidar do seu idoso. E hoje a realidade é outra, né, gente? Né? Por uma série de fatores que a gente vai falar aqui. Naquela época, os serviços educativos, sanitários, de segurança social, os serviços assistenciais, todos esses serviços eram proporcionados pela família. E hoje esses serviços foram delegados ao Estado, ao município, né? E as famílias não conseguem mais dar conta disso. E então vocês imaginem a situação de um idoso hoje que tem valores culturais totalmente diferentes e que tem que viver uma situação diversa da que ele esperava, né? E o idoso, ele exige cuidados diferenciados, né? Ele tem costumes que se referem a outras épocas. Veja bem, um membro idoso de uma família, antigamente, ele era muito mais respeitado do que ele é hoje. Ah, porque as pessoas não têm amor pelo seu idoso? Não acredito que seja por isso. Claro, existe sim famílias desestruturadas onde o idoso não tem valor nenhum. Mas numa família normal, vamos dizer assim, esse idoso continua valorizado. Só que essa família já não tem condições de atender esse idoso como atendia antigamente, né? Se a gente for falar juridicamente, na Constituição, a família e os filhos maiores têm o dever, tá? Falando juridicamente, têm o dever de cuidar e amparar os seus pais. A partir da Constituição, que é muito antiga, mas aí veio a Política Nacional do Idoso, depois veio o Estatuto do Idoso,
E todas essas leis protegem o idoso e dizendo que a família é quem tem que cuidar desse idoso. Caso essa família não tenha condições, aí sim tem as outras opções, né? Outros equipamentos de cuidado para esse idoso. Agora veja, o ambiente familiar é que determina as características e o comportamento desse idoso. Uma família sadia, ela possibilita o crescimento não só do idoso, mas de todos os seus membros. Uma família bem estruturada. Então veja, eu como gerontóloga, quando eu faço uma visita domiciliar para saber o ambiente que esse idoso, onde esse idoso vive, né, quais são as condições desse ambiente, a gente analisa a dinâmica familiar para poder entender o porquê do comportamento do idoso. Porque não adianta você analisar só o discurso da pessoa ou do acompanhante que está com ele, seja um cuidador formal ou seja um membro da família. Você precisa conhecer o ambiente em que esse idoso vive, né? Porque a família, ela significa a segurança emocional desse idoso. E se você percebe uma família disfuncional, aí a abordagem para tratamento desse idoso é totalmente diferente. Certo? A gente fala muito assim do Oriente. Lá no Oriente os idosos são muito respeitados, até venerados, ou numa tribo indígena também, né? Mas aqui, os idosos também foram muito respeitados algumas gerações atrás, né? Ele era respeitado não só na família, mas na comunidade, pela sabedoria, né? Pela vivência. E, infelizmente, na atualidade, o idoso se transformou num peso, tanto para a família quanto para a sociedade. Infelizmente, é uma realidade muito cruel, mas que eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso para ver o que está nas nossas mãos fazer para mudar esse quadro, pelo menos para o idoso nosso familiar ou para o idoso próximo, né? Então, assim, o idoso, tem muitos idosos que, mesmo tendo família, eles preferem viver sozinhos. Se eles tiverem a funcionalidade, a cognição preservados e tiver uma condição financeira adequada, ele pode sim viver sozinho. Isso é muito bom para ele. Ele vai continuar preservando sua independência, sua autonomia pelo tempo que for possível para ele. Isso é muito positivo. Só que ele não pode se isolar, ele tem que ter os seus grupos sociais, né? Ele tem que se engajar em alguma atividade que o faça sentir-se útil, né? E que lhe traga essa sensação de pertencimento, né? Porque isso vai fazer com que ele tenha um envelhecimento positivo. E quando eu falo para vocês em envelhecimento, eu não estou me dirigindo apenas a pessoas mais jovens que vão envelhecer. Eu já falo muito sobre isso, nós estamos envelhecendo todos os dias. Então, eu já pertenço à terceira idade, só que eu continuo envelhecendo. Então, eu tenho sempre que me preparar para a próxima fase. E uma das coisas que a gente tem que estar bem preparada, né, é exatamente isso, é se engajar em atividades que me deem prazer, onde eu me sinta valorizada, onde existe a possibilidade da troca, que isso é muito importante, a gente ensinar o que sabe, né? Porque um dos baques, vamos dizer assim, para o ser humano
é quando ele passa da fase produtiva, né? Quando ele se aposenta. Pronto. Quando se aposenta, aí perde o seu papel social. Que deixou de ser um gerente de banco, deixou de ser um professor, deixou de ser um médico, e ele perdeu o papel social. Só que assim, nós temos que ressignificar esse papel. E nessa hora, a família também é muito importante, porque é no núcleo familiar que a gente vai se sentir valorizado. Porque o nosso papel dentro da família não muda, né? Nós somos mães, pais, avós, enfim. Então, nosso papel não muda, nós continuamos sendo valorizados pelo que nós somos, né? Diferente da vida profissional, que termina aquela fase produtiva, você se aposenta e você acaba perdendo aquele papel que você tinha naquele período, que é impactante, né? Você passou anos numa empresa, mais de 20 anos, e de repente você não é mais um gerente, você não tem mais um grupo de pessoas para você supervisionar, né? Para você dirigir, e é um impacto, né, para a pessoa. E dependendo da saúde mental dessa pessoa, ela vai ser mais atingida ou não, né? E nesse ponto a família continua sendo o seu porto seguro mesmo, né? É quem te sustenta até o final da vida. Então veja, hoje, quando se fala, a família tem que apoiar, existem leis que amparam o idoso e tal, mas hoje existe um modelo de família totalmente diferente do que a gente tinha antigamente. As famílias ampliadas deram lugar para famílias nucleares. O que são famílias nucleares? São aquelas famílias que são compostas de pai, mãe e filhos, né? E muitas famílias com um filho só. E aí como é que faz? Aí você vai apontar o dedo para aquele filho e dizer: nossa, não cuida dos pais que estão precisando dele? Não. Você tem que analisar o contexto, né? A pessoa tem o seu trabalho, ela tem o seu estudo, e ela, por mais que ela queira, às vezes ela não tem condições de cuidar daquele idoso, embora por lei seja obrigação. E é por isso que existem os equipamentos. Quando eu falei para vocês que o Estado, o município, né, assumiram funções da família, né, que antigamente desempenhava todas as funções, para isso foram criados equipamentos para ajudar as famílias a proporcionarem uma qualidade de vida para o seu idoso. Então, eu gostaria de deixar aqui para vocês, né, para que vocês tomassem conhecimento do que existe de equipamentos para idoso, né, para ajudar essas famílias. Então, existem as ILPIs, que são as instituições de longa permanência para idoso. Essas ILPIs, elas acolhem o idoso em tempo integral, né? Só que, continuo falando, o primeiro equipamento, vamos dizer assim, que tem que criar, que tem que cuidar desse idoso é a família. Mas tudo vai ser analisado. Então, a família precisa institucionalizar aquele idoso. Vamos verificar por quê. Porque a família não é funcional, porque existe alcoolismo, violência dentro da família. Então, assim, o idoso vai ter uma saúde, tanto física quanto mental, muito melhor se ele estiver num equipamento desse, numa ILPI. Então, isso é analisado. Então, não adianta você obrigar uma família, um filho, né, no caso, a ficar com esse idoso, se você não analisar o que vai ser melhor para ele, né? Ficar com essa família mesmo disfuncional ou ir para uma instituição, né? Esse é um caso.
Um outro equipamento que existe é o centro-dia, que o pessoal fala creche do idoso. Não é creche, gente. É centro-dia do idoso. É um lugar onde o idoso vai e passa o dia. Os filhos vão trabalhar, deixa esse idoso de manhã e ele vai passar o dia todo lá e só volta para casa à noite. No centro-dia, o idoso ele não dorme, tá? Ele vai, normalmente ele toma o café da manhã, depois ele tem atividades, depois ele almoça, dá uma cochiladinha num sofá ali assistindo uma TV, à tarde tem mais atividade, tem o café da tarde e depois ele vai para sua casa, né? O filho passa e pega. Alguns centro-dias municipais, né? Eles oferecem inclusive transporte. E são lugares muito bons e que as pessoas deveriam conhecer, porque existe um estigma, né? Nossa, vou colocar... Antigamente não era LPI, era asilo. Nossa, colocou o pai no asilo. Que gente sem coração. Não, gente, tem que conhecer o que é uma instituição dessa. O que é um centro-dia. Né? Pelo contrário, não vai fazer mal para o idoso, vai fazer muito bem para esse idoso. Dentro de uma instituição dessa, o idoso, ele vai resgatar aquela sensação de pertencimento. É onde ele vai estar com pessoas da faixa etária dele, né, que falam, que têm a mesma linguagem que ele. E isso é muito importante. Né? Se bem que, assim, muito importante também são os encontros intergeracionais, né? Que são os netos com avós e tal. Tudo é um aprendizado para os dois lados. Só que dificilmente, né? Principalmente um jovem de hoje, vai ter paciência de ficar conversando com o seu avô, com a sua avó, né? E trocar o seu tablet, o seu jogo, por um papo com o avô, com a avó. São raros esses momentos, né? E assim, não é uma crítica, é uma realidade, né? Existe o que é ideal e existe o que é real. E o idoso também tem que aceitar, né? Uma outra época, né? Uma nova era. Mas é bom que se saiba que existem esses equipamentos e que a gente visite, né, antes de pré-julgar. Porque, vou contar para vocês um caso de uma pessoa que, assim, uma família muito bem estruturada inclusive financeiramente, e que cuidava do seu idoso. Só que era um idoso de difícil manejo, de difícil convivência com esse idoso, e a pessoa que cuidava, que normalmente são as filhas, né? Isso primeiro porque já é cultural a mulher cuidar, né? E também até pela disponibilidade das mulheres, muitas não trabalham fora e acaba sobrando essa incumbência para a mulher. E aí, essa pessoa cuidava muito bem desse idoso, só que esse idoso era muito difícil de lidar e essa pessoa começou a adoecer mentalmente, né? A cuidadora, não o idoso. E aí, assim, estava num ponto que, assim, ou cuidava-se da cuidadora, que era uma cuidadora familiar, ou cuidava-se do idoso. Bom, conclusão, resolveram levar esse idoso para uma instituição de longa permanência. No início foi muito penoso, porque a pessoa se sentia muito culpada, mas depois, conforme o tempo foi passando, a situação melhorou para os dois lados.
esse idoso estava muito melhor cuidado, muito mais feliz, e a pessoa e o familiar também recobrou, né, a saúde mental, pôde dar mais atenção e mais carinho para esse idoso, mesmo estando numa instituição, né? Então, assim, a gente tem que analisar, né, ver o contexto e não ter preconceito contra esses equipamentos, tem que visitar para poder ver e analisar o que é melhor para o idoso, né? Existe também uma outra opção que seria contratar um cuidador formal, né? Que muitas famílias dizem, não, eu jamais vou deixar um estranho cuidar do meu pai ou da minha mãe. Gente, existem cuidadores formais que são capacitados para fazer isso. E que também é uma opção, e uma opção muito válida, e que muitas pessoas, muito mais pessoas estão aderindo nesse momento, porque tem cuidadores muito preparados, até mais preparados do que o próprio familiar. Então a gente tem que analisar tudo isso, né? Veja, o conceito de saúde, antigamente, era o quê? A pessoa tinha saúde, né? Quando ela estava gordinha, coradinha, né? A saúde se pensava, o conceito de saúde era só saúde física, né? Só que o conceito de saúde, a definição de saúde para a Organização Mundial da Saúde é o estado de bem-estar, tanto físico, quanto emocional, quanto social. Então, é sobre esses 3 prismas que nós temos que analisar a saúde do nosso idoso, né? E aí, assim, estou falando muito de idoso, mas, gente, tudo que eu falo aqui é o que todos nós temos que nos preparar, né? Seja você que está me assistindo que é jovem, ou você que já faz parte da terceira idade, nós temos sempre que estar preparados para a próxima fase, né? E preparados com a saúde em dia, nesses 3 aspectos, emocional, físico e social, né? Porque se, eu falo assim, a pessoa, você é jovem, olha, você tem que se preparar, né? Se alguém me procura para fazer uma avaliação, o que é raro, tá, gente? Porque quem procura um gerontólogo normalmente é a pessoa que já está na terceira idade, mas por que não procurar um gerontólogo quando está se aproximando, quando não chegou ainda na terceira idade? Para que tenha uma orientação, né? Adequada, né? Para a pessoa se preparar para a velhice. Então, o que seria se preparar para a velhice? Se preparar fisicamente, né, que é tudo que a gente fala, que é ter uma alimentação adequada, é praticar atividade física, é fazer check-up, se cuidar de todas as formas. Se preparar psicologicamente, porque aí esse fator é muito importante. Então, veja, eu falei da aposentadoria, né? Um outro fator também é para aquele idoso que conviveu 30, 40 anos com o seu cônjuge e de repente fica viúvo, né? Isso também é muito impactante, porque você nunca imagina a sua vida sem o seu companheiro, né? Ninguém para pensar nisso, né? Quem vai morrer primeiro, eu ou ele, né? E é uma coisa que a gente tem que pensar, e eu sempre bato nessa tecla, é preciso humildade para envelhecer. É preciso a gente ver o envelhecimento em todos os aspectos. Se não consegue elaborar isso sozinho, vai procurar ajuda de um profissional, né? E também, gente, financeiramente, né? A gente tem que se preparar sim financeiramente. Hoje em dia, muitos idosos são provedores na família,
com a sua aposentadoria pequenininha, mas eles são provedores, porque um filho perdeu o emprego, né? A nora não trabalhava, ele tem lá 3 netos e a única renda da família é a aposentadoria dele. Né? Então, veja, é preciso se preparar sempre para cada fase, para a próxima fase da nossa vida, né? Que seja para os próximos 4, 5 anos, vamos dizer assim, mas sempre. Né? Então, o que eu queria falar para vocês hoje era sobre a importância da família, para a gente analisar, né? E assim, friamente, tem um idoso na minha família, esse idoso pode ter a qualquer momento um problema de saúde e perder a independência. Quem vai cuidar dele? Eu posso cuidar dele? Né? Eu tenho condições financeiras, eu tenho condições físicas, eu tenho condições psicológicas de cuidar do meu idoso? Eu posso querer, mas posso não ter condições. Né? Quais são as alternativas que eu tenho? Né? Tudo isso deve ser pensado. E o que vai acontecer se você... tudo que a gente planeja é melhor, né? Porque nada nos pega, nada nos surpreende, porque já foi planejado. E então, assim, por que não pensar nisso também? Não se planejar. Caso aconteça alguma coisa, o que eu faria? O que estaria ao meu alcance fazer por esse idoso? Ou eu sou uma idosa, caso eu precise de ajuda, mas eu não quero ir para a casa dos meus filhos, não quero morar com os meus filhos. Tá, mas eu tenho condições de morar sozinha? Eu tenho condições de continuar na minha casa e pagar um cuidador para ficar comigo? Né? Ou eu prefiro ir para um equipamento, para uma ILPI, por exemplo, onde lá eu vou adquirir, vou me inserir num novo grupo social e eu posso ter uma vida boa também. Né? Então, assim, tudo isso, gente, tem que ser pensado. E aí fica para vocês refletirem, né, sobre isso. Que é muito importante. Eu acho que isso vai trazer uma tranquilidade, traz tranquilidade para a gente, porque a finitude é uma coisa patente, né? Todo mundo sabe que vai morrer um dia. E por que a gente não morrer bem, né? Sem preocupações, se programar para tudo isso. Nós nos encontraremos na próxima semana com um novo tema. Eu quero convidar vocês para se inscreverem no nosso canal do YouTube, para seguirem no Instagram, na nossa página no Facebook, porque sempre nós falamos de assuntos que nos fazem refletir sobre o envelhecimento. Trazemos informações para que você viva melhor, para que você propicie uma qualidade de vida melhor ao idoso que convive com você.